finalmente 2022 chegou e agora o torcedor do Flamengo está aí na expectativa, né, para ver esse novo casamento com um novo técnico português para a temporada que vai se iniciar, né? O Paulo Sousa, enfim, já tem acompanhado aí nas redes sociais, ele já deu algumas mensagens falando, né, do Flamengo, enfim, porque da decisão dele de sair da seleção polonesa para assumir o Flamengo nessa grande missão de um clube muito campeão. E a expectativa da chegada dele, confirmei com o Flamengo, é no dia 7, né, na próxima sexta-feira, e no dia 10 o elenco já se reapresenta lá no Ninho do Urubu para começar aí a temporada, já pensando em Carioca, Recopa e tudo que já começa agora nesse início de ano. E mesmo distante, ele já começou a trabalhar, tá, Marcela? Não está de folga totalmente, não. Ele já fez algumas reuniões por videoconferência, né, com o Fabinho Soldado, gerente de futebol do clube, e com o Márcio Tanuri, né, do departamento médico. Ele recebeu também relatórios do elenco do Flamengo sobre o desempenho dos jogadores, já para estudar esse elenco mais a fundo, né, para já chegar aqui um pouco mais preparado na hora de começar a trabalhar, que provavelmente, efetivamente, também vai ser junto com o elenco no dia 10, Marcelo. Pois é, tá aí o Paulo Sousa já nesse trabalho, né, tentando se adaptar desde já o mais rápido possível ao futebol brasileiro, então ele chega na próxima semana. E a gente tem novidades de mercado da bola também, o goleiro Neto, pelo menos a informação que a gente tem vinda da Europa é de que ele quer retornar ao Brasil, o goleiro reserva do Barcelona, e o Flamengo tá de olho, é isso mesmo? O goleiro não joga desde o dia 21 de agosto, né, portanto quase 4 meses e meio aí inativo, ele sofreu com uma lesão e também tem sido muito pouco utilizado pelo Barcelona, né, então a decisão do próprio jogador de voltar ao futebol brasileiro, ele tem passagem pelo Atlético Paranaense, né, antes de passar por Fiorentina, Valência e Barcelona, o objetivo dele de voltar é justamente para ser mais aproveitado, né, então segundo informações do jornal Sport da Espanha, né, que ele estaria com essa conversa com o Flamengo. Agora, eu entrei em contato com representantes do Flamengo e a informação que eu tive é que, por enquanto, ainda é cedo para falar de contratações para essa temporada. O Flamengo se manteve bem discreto em relação a isso, está focado mais em vender os seus jogadores que não vão ser utilizados, né? Inclusive, já tem 3 jogadores que foram vendidos, o Bill, o Max e o João Lucas, né? Com isso, o Flamengo já tem aí 10 mil arrecadado para essa temporada, a meta é de 140 milhões de reais com transações de jogadores, mas ao que tudo indica, eles vão esperar realmente o Paulo Sousa chegar, né, definir ali de forma presencial com a sua comissão técnica também, entendendo um pouco mais sobre o elenco e ver quais são essas necessidades para o Flamengo para essa temporada. Por enquanto, a gente trataria isso ainda como uma especulação, não tem nada certo, Marcelo. Tá certo, Cris. Eu agradeço, então, as tuas informações aqui no Sport Center. Daqui a pouquinho você volta para falar um pouquinho de Cruzeiro. Cruzeiro que também está de olho nessa temporada em um novo treinador, um treinador uruguaio. A gente já dá os detalhes para vocês. Então, segura aí, Cris, segura a emoção, falar um pouquinho com o Gustavo Zupac sobre isso. Ô, Zupac, vamos começar falando, então. Eu costumo dizer que quando a diretoria não nega veementemente, diz, olha, não existe a possibilidade, é porque aí tem coisinha acontecendo. E o Neto, se ele realmente quer voltar ao Brasil, seria uma boa para o Flamengo? Existem alguns lados para a gente olhar nessa conversa. Olhando pelo lado do Flamengo, em algum momento o Flamengo vai ter que começar a pensar numa reposição, não uma reposição, mas uma sucessão para o Diego Alves, né? O Diego é um jogador que tem renovado o seu contrato, mas natural que quanto mais velho ele fique, mais dificuldades ele encontre, ou para manter o mesmo nível de sempre, né? É um goleiraço e ainda mantém um alto nível, ou para manter uma regularidade em termos de frequência de jogos, né? E ao longo dessa trajetória dele no Flamengo, ele já sofreu com algumas lesões. O Hugo chegou a despontar como um cara que poderia até brigar, né, com o Diego, se a gente voltar para a temporada 19, que acabou... temporada 20, que acabou em 21, com o Flamengo campeão brasileiro, com o Rogério, chegou-se a discutir, né, quando o Hugo jogou com o Diego machucado, se o Hugo deveria ser titular ou não. Aí o Hugo caiu em descrédito por questões técnicas, né, e até algumas comportamentais. O Gabriel Batista virou goleiro reserva. Há um desnível, evidentemente há um desnível hoje do Diego Alves para os dois reservas, seja o Gabriel, seja o Hugo, pela defasagem técnica que ele teve nos últimos meses. Então, em algum momento, o Flamengo vai ter que pensar nessa sucessão. E o Neto é um goleiro
goleiro de nível de seleção brasileira que não está em atividade, né? O Neto é um dos muitos bons goleiros. O Brasil tem ótimos goleiros, o Neto é um deles, não é para mim um dos melhores, mas ele está entre os bons goleiros brasileiros, tanto é que já foi contratado e já rodou por alguns importantes clubes da Europa, no momento está há um bom tempo sem jogar. Então é natural que o Flamengo em algum instante procure esse goleiro. Não sei se é agora, como a própria Cris falou, está mais nesse momento para especulação do que para negociação, mas esse momento vai acontecer. E tem outro lado, né, que é e aí conhecendo um pouco como é que as coisas funcionam na nossa profissão, o time, no caso, estamos falando do Barcelona. Na mesma semana, 2 jogadores brasileiros teoricamente insatisfeitos, querendo outro rumo para a carreira, talvez pensando em voltar para o Brasil, coincidentemente ou não, os 2 jogadores tiveram os nomes linkados ao Flamengo, o Felipe Coutinho e o Neto. E esse é um movimento que vai acontecer, né? Porque algum jogador brasileiro pensa em retornar ao país. O mercado europeu, os meios de comunicação, os empresários ou os dirigentes, sabem que existem poucos clubes brasileiros no momento que economicamente conseguem chegar e conversar com o jogador de um grande clube europeu. O Flamengo foi ao Manchester United e contratou o Andrés. O Flamengo foi ao Chelsea e pegou o Kennedy por empréstimo. Isso pode acontecer. Então vão linkar o nome do Flamengo a vários jogadores. No caso, é o goleiro Neto. Mas em algum momento, sim, o Flamengo vai ter que olhar para a posição de goleiro, porque o Diego Alves já está muito mais perto de não conseguir seguir do que a longevidade da carreira. Tá, então ele seria um bom reserva para o Diego Alves, né, pelo que você está falando. Para brigar pela posição se o Diego Alves vacilar, porque o Neto é um goleiro, o Neto não é um goleiro muito inferior ao Diego, não.